Atenção! Seu treinamento já vai começar. E para conferir quais serão os assuntos abordados, na descrição do vídeo basta clicar em Mostrar Mais. Se desejar assistir um dos assuntos específicos, você pode clicar sobre a minutagem referente ao assunto ou, abaixo da lista, escolha o assunto na seção Capítulos e bom treinamento! Olá, tudo bem? Nesse treinamento eu vou te ensinar como gerar as guias TIS do paciente pelo sistema Apollo e como que você faz para gerar um lote e enviar para o convênio. Pode ser que a funcionalidade de guias TIS não esteja ativada para você ainda, então antes de eu começar a explicar como que gera essas guias, eu vou precisar mostrar onde você ativa a funcionalidade de guias TIS, certo? Além disso, eu também vou precisar explicar algumas configurações que você precisa fazer no sistema para poder gerar uma guia, ok? A funcionalidade de guias TIS fica nesse menu, que é o terceiro ícone de baixo para cima, que quando você passa o mouse por cima dele, aparece lá Guias TIS. E caso ele não esteja aparecendo para você, então para ativar essa opção, você vai acessar o menu Aplicativos, que é esse ícone aqui que parece uma bolsinha, vai clicar na opção Aplicativos e aqui você vai ter acesso a diversas ferramentas do Apollo que você pode ativar e desativar a qualquer momento. Indo lá para o final dessa lista, você vai ver que tem várias opções de TIS. Então, como você pode ver, a gente tem aqui TIS Consultas, Honorários, SADT, e cada uma delas tem várias versões. Então, nós sugerimos que seja utilizada sempre a versão mais atualizada do TIS, que nesse caso é a 3.5. Mas, com relação a isso, você também pode entrar em contato com a operadora dos convênios para saber qual que elas estão aceitando ou se ela tem alguma preferência. Para ativar, então você vai clicar em Saiba Mais, aqui vai ter a opção Ativar, você clica, aqui no meu caso já está ativado, e depois disso, você vai precisar sair do sistema e fazer o login novamente, que é para o sistema poder atualizar essa informação. Depois que você ativou essa ferramenta, sempre que você quiser acessar as guias, você vai precisar ir no menu Guias TIS e aqui vai ter as versões que você ativou, que no meu caso eu tenho as 3 versões ativas. Mas, como eu falei, você pode ativar somente a mais recente, que é a 3.5. Para você poder gerar uma guia, que é aquele documento com as informações do paciente e da consulta, você vai precisar configurar os serviços da sua clínica e também o cadastro de convênios, senão você não consegue usar as guias do sistema. No cadastro dos profissionais de saúde, você também precisa preencher algumas informações, e agora eu vou explicar cada uma dessas configurações que você precisa fazer. Então, a gente vai começar com os convênios. Você vai acessar Configurações, Convênios, e aqui provavelmente já vai ter os seus convênios cadastrados, então você vai clicar em um deles na lista, e no cadastro do convênio, você vai rolar a tela até lá embaixo e vai localizar essa informação Guias TIS. Tá vendo que aqui embaixo está escrito ativo? Então, se tiver marcado não, você precisa alterar para sim. E aí vai aparecer esse campo operadora. Nesse campo, você vai precisar colocar o código da operadora desse convênio, que é composto por 6 números. E se você quiser, você pode buscar também pelo nome, e aí basta selecionar de acordo com o código correto. Por exemplo, se eu digitar Unimed, vai aparecer várias opções, mas cada uma tem um código conforme a região do país. Caso você não saiba qual é o código da operadora desse convênio, você pode entrar no site da operadora e lá, geralmente, eles colocam o código em um quadradinho preto escrito ANS e o código do lado. E na maioria das vezes, esse código fica lá embaixo no rodapé do site. Então, voltando lá em operadora, você vai digitar o código e vai selecionar a opção correspondente, caso você encontre ali. Porém, se você digitar o código e não aparecer nenhuma opção para selecionar, pode ser que esse código não esteja cadastrado no sistema
Então, nesse caso, você precisa entrar em contato com o suporte aqui do Apollo para a gente poder cadastrar esse código no sistema para você, certo? Então, digamos que está tudo certo com o código, você vai colocar ali, vai clicar em salvar e depois você vai repetir esse mesmo processo em todos os convênios que você pretende gerar guias X. Lembrando que cada convênio tem um código de operadora diferente, ok? Agora, a próxima etapa é o cadastro dos serviços. Então, você vai em Configurações, Serviços, e dentro de um serviço já cadastrado, você vai poder colocar os procedimentos da guia. Ou, se for necessário cadastrar um novo serviço, você vai clicar no botãozinho de Novo Serviço. Então, eu vou dar um exemplo cadastrando um novo serviço, mas isso que eu vou mostrar aqui você pode fazer em qualquer serviço já cadastrado. É só clicar em cima para editar, ok? Então, eu vou inserir aqui uma descrição, um valor padrão que vai ser usado só em casos de consultas que não tem convênio. A duração média é quanto tempo um profissional de saúde leva em média para realizar esse serviço. E agora vem a parte que interessa para a gente, que é a configuração das guias. Então, em tipo de guia X, você vai escolher uma das opções correspondentes ao serviço, que pode ser guia de consulta, guia SADT ou guia de honorários. Então, por exemplo, se esse serviço for uma consulta simples, sem a realização de qualquer procedimento, a guia que você vai escolher é a guia de consultas. Porém, se esse serviço se refere a um atendimento onde o profissional de saúde realiza algum procedimento, como, por exemplo, pequenas cirurgias, remoções, exames de imagem, radioterapia, quimioterapia, enfim, vários outros, né? Então, essa guia será do tipo SADT. Já a guia de honorários é aquela que envolve a participação de um profissional de saúde em um determinado procedimento, então ele precisa receber por aquele serviço, como, por exemplo, o acompanhamento de um paciente internado, auxiliares em cirurgias, pediatras na sala de parto, entre outros. Se o serviço que você está cadastrando ou editando gera uma guia do tipo consulta, você também vai precisar inserir o tipo de consulta. E se for uma guia do tipo SADT, você também vai precisar informar o tipo de atendimento. Então, basta selecionar uma das opções correspondentes aqui do lado. Feito isso, se for um serviço novo que você está cadastrando na hora, você clica em salvar e agora você pode ir para a segunda etapa, que é onde você vai informar os detalhes desse serviço, como, por exemplo, o procedimento, o valor que o convênio paga, entre outros. Para isso, você vai clicar nesse ícone de mais e aqui você vai informar, primeiramente, um convênio. Se você deixar o campo plano em branco, significa que essa configuração vai valer para todos os planos desse convênio. Mas, se você selecionar um plano específico, então essa configuração vai valer apenas para esse plano. Então, é muito importante se atentar a esse detalhe no momento do preenchimento, porque, por exemplo, se você inserir um plano aqui, lá no agendamento, você precisa especificar que o paciente usa esse convênio com esse plano, senão essa configuração não vai funcionar. Então, recapitulando, se você quer que essa configuração seja válida para todos os planos, deixe o campo plano em branco, que é o que eu vou fazer aqui no meu exemplo. Os campos de período inicial e período final servem para que, caso você queira dar um prazo de validade para essa configuração que você está criando, então, se eu colocar aqui um período de 1 ano, estes valores que eu vou inserir vão valer apenas por 1 ano. Se você prefere alterar os valores manualmente quando for necessário, então você pode deixar esse campo em branco e ir para o próximo. Depois, o sistema vai pedir para colocar uma tabela e um procedimento, que são as informações usadas no preenchimento das guias X. Então, se você já deixar esses campos preenchidos aqui no cadastro do serviço, quando você gerar uma guia usando o Apollo, ele já vai puxar essas informações que você inseriu aqui e já vai preencher as guias de forma automática, certo? Nesse caso, a tabela que eu vou utilizar é a 22, que é a de terminologia de procedimentos e eventos em saúde,
E o procedimento é a consulta, que eu posso procurar digitando pelo nome ou digitando o código, que é, nesse caso, o código 10, 10, 10, 12. Feito isso, você também vai precisar colocar uma quantidade. Aqui nesse exemplo, eu vou colocar 1, porque eu estou me referindo a uma consulta, mas conforme a quantidade que você colocar aqui, o valor vai multiplicando. Então, por exemplo, se você quiser cadastrar uma cirurgia nos olhos, se em quantidade você colocar 2, o valor vai ser multiplicado por 2. Então, já pode valer para uma cirurgia para os 2 olhos, e assim por diante. Aqui embaixo, para finalizar, no campo Valor do Convênio é onde você vai inserir o valor que esse convênio te paga por esse serviço que você está cadastrando. Então, aqui, digamos que seja R$200. Você coloca o valor e, se não tiver coparticipação, você pode salvar. E aí, você pode ir adicionando os demais convênios da mesma forma como eu fiz nesse passo a passo e pode ir salvando, ok? Bom, agora a gente vai configurar o cadastro de profissionais de saúde. Então, aqui em Configurações, Profissionais de Saúde, você vai selecionar um dos profissionais cadastrados e vai conferir primeiramente se o campo de UF e número do conselho estão preenchidos. Se não estiver, você precisa colocar aqui a informação igual no exemplo que eu vou dar. Ou seja, a UF, né, que é o estado, então você vai colocar apenas a sigla, por exemplo, Santa Catarina, eu coloco a sigla SC, e aí depois eu dou um espaço e coloco o número do conselho. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, que é só para a gente ter um exemplo, sigla do estado, espaço, número do conselho. Não pode colocar tudo junto, senão não vai puxar lá nas informações da guia, ok? Agora, você vai rolar a tela até o final e aqui vai ter essa opção X. Tá vendo que embaixo de X tem convênio, depois prestador e código da operadora? Então, aqui do lado direito da tela, você vai clicar nesse ícone de mais, então você vai preencher esses campos com as informações referentes ao profissional de saúde. Para cada convênio que ele atende na clínica, você vai precisar inserir essas informações nessa tela. Feito isso, quando você gerar uma guia de um paciente que foi atendido por esse profissional, esses dados já vão estar preenchidos na guia, então isso agiliza o trabalho do faturamento. Então vamos lá, vou dar um exemplo de como preencher. Em executante, que é quem executa o procedimento, né, ou seja, o profissional de saúde, aqui nesse caso, o campo já vai vir preenchido com o nome do profissional que você está configurando, certo? Depois, a gente tem o campo prestador, que é o prestador de serviços que está autorizado a receber do convênio. Geralmente, o prestador é a clínica, mas cada caso é um caso. Então, você preenche aqui com o nome do prestador autorizado, que aqui no meu exemplo eu vou colocar Clínica Teste. No campo Convênio, você vai selecionar um convênio que você já tem cadastrado no sistema, que você já configurou para gerar guias X, e é o convênio para qual você vai enviar a guia do paciente para poder receber os valores do atendimento. Aqui no meu exemplo, eu vou colocar Unimed. No campo Código da operadora, você vai inserir o código do prestador autorizado, que pode ser o CPF ou o CNPJ desse prestador autorizado, tá? Mas isso depende também de cada operadora. Depois, você vai inserir o CBO do executante, ou seja, o CBO do profissional de saúde. No campo CNES, você vai colocar o código do CNES do executante, né? O CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Em tipo de especialidade, caso o profissional tenha mais de uma especialidade cadastrada no sistema, você vai poder definir se essa configuração que você está fazendo vai servir para todas as especialidades dele ou apenas alguma específica, que nesse caso você precisa, então, informar que especialidade é essa, né, que você vai colocar aqui. Aqui no meu exemplo, eu vou deixar a opção todas, né, que vai valer para todas as especialidades. Por fim, nós temos o campo de grau de participação,
que não é obrigatório em todos os tipos de guia, então, se preferir, você pode deixar esse campo em branco e pode preencher diretamente na guia quando houver necessidade, que seria o grau de participação do profissional na equipe médica que executou aquele serviço. Finalizando aqui, você clica em salvar e depois basta ir repetindo esse processo, colocando os outros convênios. E se você preferir, também pode usar essa opção aplicar estes valores para todos os convênios que geram guias X. Bom, agora que a gente já configurou tudo o que precisava para poder gerar as guias, a gente vai precisar criar um lote. Para isso, você vai acessar o menu Guias X e aqui você vai escolher um tipo de guia, ou seja, você quer criar um lote para guias de consulta, SADT ou honorário. Aí você clica na opção correspondente. Eu vou começar com a guia de consulta, então eu vou clicar aqui. Caso você não saiba, o lote é o local onde você vai juntar todas as guias dos pacientes para poder enviar para um determinado convênio. Então, se você faz o fechamento das guias todo final do mês, no começo do mês você cria esse lote, vai inserindo as guias dentro dele e todo final de mês você precisa exportar esse lote para enviar ele para o convênio. Então, na medida que você vai criando novos lotes, eles vão ficando listados aqui nessa tela e, para criar um novo lote, você clica aqui no botãozinho de Novo. Para começar, eu sugiro que você já tenha em mente qual é o convênio que você está criando esse lote, porque aqui você vai precisar inserir um número para esse lote. Então, se você já utilizava um sistema antes para enviar as guias por lá, provavelmente lá dentro existe uma sequência de lotes enviados. Então, você vai precisar obedecer essa sequência. Caso contrário, você vai iniciar uma sequência aqui e está tudo certo. Em unidade, você coloca a unidade de atendimento. Então, se você tiver mais de uma, você seleciona a unidade que você deseja ou simplesmente seleciona a única que você tem. O status você pode deixar como em andamento e quando você termina de colocar todas as guias em um lote, você pode vir aqui e editar essa parte e mudar o status. A data e a hora, o sistema já vai puxar automaticamente, que é para você saber quando que foi criado esse lote, e depois que você finaliza aqui, clique em salvar. Agora você criou o lote, se você quiser já colocar alguma guia dentro dele, você clica aqui na aba Guias, e nesse primeiro momento o lote vai estar vazio. Como consta aqui, não há informações para serem exibidas. Para você colocar uma guia dentro desse lote, você tem duas opções, que seriam gerar uma guia do zero, e para isso você vai clicar nesse botãozinho de mais, do lado direito da tela. Os campos vão estar todos em branco, então você vai precisar ir preenchendo manualmente. Nos campos onde você vê esse ícone que parece uma varinha mágica, se você clicar nele, ele te sugere informações de preenchimento para que você faça isso com mais agilidade. Então, por exemplo, nós temos aqui a parte de informações do beneficiário, que é onde eu tenho o campo paciente e do outro lado eu tenho um campo nome. Por que que eu tenho esses dois campos, que são praticamente a mesma coisa, né? Porque se eu digitar o nome do paciente no campo paciente, selecionar esse paciente e clicar no botãozinho do lado, as informações desse paciente já vão se preencher de forma automática, caso elas já tenham sido preenchidas corretamente anteriormente, né? Depois, tem outras abas aqui para preencher, que clicando nessas bolinhas aqui em cima, você consegue ir, então, para essas etapas, que seria, então, informações do prestador e executante e informações do atendimento. Agora, digamos que você não quer preencher assim tudo manualmente. Você quer que esses dados já venham preenchidos, puxando eles lá do agendamento. Então, como que faz? Tá vendo aqui em cima onde está escrito Agendamentos não faturados da unidade? Se você clicar aqui, os agendamentos que têm algum convênio, mais especificamente esse convênio que você criou, o lote, então todos os agendamentos que possuem esse convênio, o sistema vai te mostrar aqui com a data, a hora do agendamento, o paciente e o serviço do agendamento. Para você gerar uma guia desse atendimento, você vai clicar em cima dele e ele já vai sair dessa lista aqui de cima e vai vir aqui para baixo, ou seja,
Você acabou de gerar uma guia dentro do lote. Quando você coloca uma guia aqui, você consegue ver algumas informações, e entre elas, o status, que pode aparecer como completo ou incompleto. Se o status estiver como incompleto, significa que tem algum campo dentro dessa guia que não foi preenchido e você precisa verificar qual é. Então, você clica nesse lapisinho de editar e vai verificando quais são os campos obrigatórios que não estão preenchidos. Então, como eu havia mostrado antes, são 3 etapas, né? Sendo a primeira a de informações do cabeçalho e do beneficiário. Na segunda aba, são informações do prestador executante, que são aquelas informações que você preencheu lá no cadastro do profissional de saúde. Então, como você já deixou aquelas informações salvas, sempre que você gera uma guia, o sistema já puxa aquelas informações para você não precisar ficar colocando manualmente. E depois, na aba Atendimento, são informações de atendimento do paciente. Então, esses dados são inseridos no agendamento e aqui o sistema também puxa de forma automática as informações com base no que você configurou lá no cadastro do serviço. Então, qualquer alteração que você fizer, você apenas clica em salvar. No decorrer do mês, então, quando você quiser colocar as guias dentro do lote, você vai fazer esse processo que eu acabei de explicar. Lembrando que o caminho para chegar aqui nessa tela é Menu de Guias X, escolhe o tipo de guia, se é consulta, SADT ou honorário. Aqui, eu escolhi o tipo de guia, consultas. Cliquei aqui, vai ter a lista de lotes que eu já criei. Para você acessar um lote, você vai clicar nesses 3 pontinhos que ficam do lado direito da tela e clica em Editar. Para acessar as guias de dentro desse lote, você vai clicar na aba Guias. Aqui vão ter todas as guias. Se você quiser editar alguma delas, é só você clicar em cima dela. E depois, no final do mês, você vai precisar exportar o lote, né, para enviar ele para o convênio. Então, para isso, você vai clicar aqui em cima nessa aba Exportar. Se dentro desse lote tiverem guias de vários prestadores diferentes, eles vão ficar listados aqui nessa tela e aí você vai precisar exportar um por um. Para exportar, você vai clicar em cima, o sistema vai baixar um arquivo zipado, né, um arquivo compactado, e dentro desse arquivo estão as suas guias, né, as guias dos pacientes, e elas vão estar em formato XML, que é o formato que o convênio pede. Então, basta você enviar esse arquivo compactado que as guias já vão estar todas ali dentro, ok? Agora, eu vou dar um exemplo de guia SADT, porque elas têm um pouco mais de detalhes no preenchimento, então eu vou entrar aqui no lote SADT, que eu já possuo ele pronto, né? E aqui eu vou colocar, então, uma guia dentro desse lote para você ver como funciona. Vou abrir essa guia e pronto. Como você pode ver, além das abas que também existem na guia de consulta, na guia de SADT nós temos a aba Procedimentos e Despesas. Caso você esteja gerando uma guia e no status ela esteja acusando como incompleta, é importante que aqui na aba de Procedimentos você confirme se existe um profissional vinculado a essa guia. E aqui você pode clicar, então, na quantidade de profissionais, que você também consegue adicionar ou alterar as informações de profissionais. E, fechando essa guia, também é importante dizer que, se você quiser fazer uma guia de SADT do zero, ou seja, uma guia que não esteja vinculada a um agendamento específico, quando você clica em Mais, você vai ter a opção em branco, que é aquela opção onde você coloca tudo manualmente, igual eu mostrei na guia de consulta, mas aqui também tem a opção Importar paciente. E essa opção, basicamente, você pode selecionar aqui um paciente, depois você seleciona um prestador, um serviço e um profissional de saúde. E aí, o sistema já vai preencher toda a guia com base na última guia desse paciente, que foi preenchida com essas características, né? Atendimento desse profissional, desse serviço, enfim.
Nesse caso, você só consegue usar essa opção se você já tiver gerado alguma guia para esse paciente e aqui no campo de prestadores só vai aparecer também os prestadores que já tiveram alguma guia salva nos últimos dias, certo? Depois que você finalizou o mês, para enviar essas guias de SADT para o convênio, é a mesma coisa que a guia de consulta. Você vai acessar esse lote, vai primeiro se certificar de que não está faltando nada no preenchimento das suas guias, porque se a guia estiver preenchida de forma errada, o convênio vai te mandar de volta sinalizando que tem algum erro, e isso também pode te impedir de receber o repasse. Então, depois de confirmar se está tudo certo, você vai na aba Exportar, vai exportar o lote, que vai estar dentro do arquivo zipado, e vai enviar para o convênio. Caso você queira imprimir alguma guia, se for necessário, por exemplo, para colher a assinatura dos pacientes ou para qualquer outro tipo de finalidade, aqui nesse local onde ficam as guias, quando você passa o mouse por cima, também tem aqui algumas opções, né, que seriam a opção de editar, opção de excluir e também tem esse ícone de impressora, que é onde você pode imprimir uma guia. Depois também tem essa opção de duplicar a guia, que é basicamente para você criar uma cópia dessa guia, né? É um copia e cola, onde você duplica ela. Aqui nessa mesma tela onde tem as guias, você também consegue mudar o status delas. Então, se você enviar esse lote para o convênio e por algum motivo alguma das guias for considerada glosada, que é quando tem algum erro e isso te impede de receber, você pode vir aqui selecionar essa guia específica, aqui do lado esquerdo, onde tem os marcadores, e depois alterar para glosada. Além disso, você também pode marcar como pago, né? Tem essa outra opção também. Se você quiser, você também pode selecionar todas as guias de uma vez só. Para isso, você clica aqui nessa caixinha e aí depois você consegue alterar todos os status também de uma só vez. Bom, voltando aqui para essa tela onde ficam todos os lotes, quando você clica nos 3 pontinhos, você também tem a opção de imprimir, porém aqui você vai imprimir apenas o que a gente chama de a capa do lote, que é o resumo de todas as guias que estão dentro desse lote, ok? Aqui no menu de Guias X, você também tem acesso a um relatório, que é o relatório de produção, então você consegue listar informações sobre as guias geradas no sistema. Você pode, inclusive, filtrar por um profissional, convênio ou um paciente específico. Nesse menu, se você clicar lá em cima na opção Guias X, você também consegue ter uma visão geral sobre os últimos lotes, as últimas guias e algumas outras estatísticas sobre as guias que você já gerou. Agora, por fim, eu vou mostrar como você ou qualquer outra pessoa que esteja na recepção da clínica pode inserir uma guia dentro do lote através do agendamento do paciente, ou seja, não precisa vir nessa tela, pode fazer pelo agendamento. Então, vamos lá. Então, aqui no menu de agendamentos, você vai abrir a agenda, vai clicar no agendamento do paciente e vai ter uma opção aqui chamada recepção. Você vai clicar em recepção e aqui você vai na aba de faturamento convênio, que aqui o sistema já vai te sugerir os serviços da guia que estão no agendamento do paciente. Se o agendamento estiver com o convênio do paciente cadastrado, tudo certinho, e se você já tiver criado os lotes lá no menu de Guias X, quando você seleciona esse serviço que está sendo mostrado aqui como o nome do profissional e o tipo de guia, então vai abrir essa opção aqui, vincular ao lote. E aí, clicando aqui, você vai poder selecionar o lote que você deseja inserir essa guia. Bom, então vou selecionar um lote aqui e em seguida a gente clica em vincular guias. Pronto, a guia já vai estar dentro do lote e se estiver marcando como incompleta, aí você precisa acessar o menu de Guias X, entrar lá dentro do lote e editar essa guia para arrumar o que está faltando. Se no momento que você colocar uma guia aqui dentro do lote, o sistema apresentar qualquer mensagem de erro,
geralmente é porque falta configurar alguma coisa ou lá no cadastro de convênio, no cadastro de serviço ou no cadastro de profissional de saúde. Então, é bem importante seguir todos os passos iniciais desse treinamento com bastante atenção. Pode acontecer também de você clicar para selecionar o serviço para gerar a guia e não aparecer essa opção de vincular ao lote. Quando isso acontece, é porque provavelmente você não criou o lote ainda, ou se criou também pode ter alguma informação ali faltando nas configurações que eu citei antes, certo? Bom, então é basicamente isso. Se surgir alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo telefone do suporte ou através do e-mail. E eu espero que eu tenha ajudado aqui com esse treinamento. Então, tchau, tchau e até a próxima!